Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, como todas as sextas-feiras, nós teremos a presença da missionária Edmeia Williams. Logo, logo, estaremos chamando a missionária Edmeia Williams para que possa nos abençoar. Então, já vou aqui chamá-la para... Presente, Tudo presente. bem? Tudo bem, Tudo graças bem. a Deus, pastor. Tudo Tá bem. com frio? Pastor, eu estou aqui na casa do Glenn, aqui está gelado. E aí é mais alto, né? Aí é mais então alto e tem vento. Aí eu, fica gelado mesmo. pois é, peguei um casacão aqui do filhote. Já resolvi meu problema. Bem, menos mal que não está ali no sul, né? Que no sul Pois é que está frio lá tá brabo. de verdade. Nevou em Canela, não é? Nevou em Canela. Santa Catarina e Rio Grande do Sul estão com clima de inverno europeu. Pois é. Não é tão intenso, mas é friozinho. É, sim. Dá para beber bastante chocolate. Dá. Essa é a grande vantagem. Essa é a grande vantagem. Pelo menos, eu sou dos que gostam de chocolate. Né? Eu sei disso, é por isso que eu falei. Tudo bem. Edmeia, nós estamos falando dessa saída, né, da expulsão do homem do jardim, do Éden, e do homem ter ido para um canto que ele não deveria ter ido. E não me refiro disso geograficamente, espiritualmente, né? E hoje, o que mais você tem a nos acrescentar sobre esse tema extraordinário? Eu quero dizer que nós temos falado a respeito dos acontecimentos, não é? Ficou tão difícil, porque o homem foi expulso com as maldições que ele escolheu, não é? Deus diz, Adão, por tua causa. Ele não diz por tua culpa, ele diz por tua causa. Amaldiçoada é toda a terra. Como nós vimos, a natureza ficou sob maldição, os animais sob maldição. Nós vemos hoje o planeta em decadência. Nós vemos os animais sendo extintos, as florestas, quer dizer, tudo está debaixo de maldição, não apenas o homem. E nós temos falado de algumas dessas consequências. Muitas vezes nos perguntamos por quê, por quê, por quê. E hoje eu gostaria de enfatizar uma das mais difíceis, não é? Nós lemos aqui em Romanos 5, não é? No versículo 12, está escrito assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque, então, nós hoje queremos falar dessa maldição que veio, que tem o nome de morte. Quantas vezes pensamos que coisa horrível, porque se Adão pecou, todos os homens pecaram por causa de Adão. Então, se a dor veio em Adão, se o sofrimento veio em Adão, se a doença veio em Adão, se o envelhecimento veio em Adão, a morte também veio em Adão. Então, todos nós que descendemos de Adão, nós então herdamos
esse inimigo, a morte. E essa é uma das mais difíceis situações que temos que enfrentar, desde que fomos com Adão expulsos do Éden. Ela é velha, a morte é velha, mas não morre, não é? Aquela história de que eu vi a cara da morte, ela estava viva, é a história do Cazuza. Mas a morte é a morte. As estatísticas provam que em cada 1.000 pessoas vivas, 1.000 vão morrer. 1.000 vão morrer. Nós precisamos saber que a vida que existe antes do pecado, significa antes da morte, garante a vida após a morte. Porque o pecado entrou trazendo a morte. No momento em que Jesus Cristo vem para vencer o pecado, para tirar o pecado do mundo, a morte é levada com o pecado. É muito difícil falar de morte na igreja, porque as pessoas, elas se conformam em ter pavor da morte. Mas é tão lindo quando nós lemos Deus ter prazer na morte dos seus filhos. Significa no retorno dos seus filhos, no retorno dos seus santos. E quantas vezes nós temos visto pessoas apavoradas com a morte? Criou-se tanta fantasia em torno da morte que existem até seres nefastos aí com o nome de morte. Mas a morte é o salário do pecado. A morte só existe desde que existe o pecado. E no momento em que Jesus, lá na cruz, vence o pecado, ele vence a vida, ele vence a morte. Nós vemos que é tão bonito quando nós lemos em Cantares que o amor é forte como a morte. Por isso ele pôde lutar com a morte, porque ele é tão forte quanto. Mas nessa luta nós vemos o amor vencer. Então o amor é mais forte do que a morte. Tem pessoas que, quando pensam na morte, pensam numa coisa horrível. Eu tenho o meu modo de pensar absolutamente bíblico. Quando nós vemos ali em Hebreus, no capítulo 1, o autor de Hebreus dizer que o Cordeiro está assentado à destra do Pai, não é? Ele diz que o Cordeiro está assentado à destra do Pai. Então, ele está assentado. Quando nós lemos, então, no capítulo 7 de Atos, sobre o apedrejamento de Estevão, nós vemos aquele momento glorioso, onde Estevão, ali no versículo 56, quando Estevão diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Não é? Então, nesse momento, apedrejam Estevão. E ele, ajoelhando-se, clama, pedindo perdão para seus exatores. Por que que o autor de Hebreus vê o Filho do Homem assentado e ele garante que o Filho do Homem está assentado à destra de Deus, mas Estevão vê o Filho do Homem em pé? Lógico que
ele se levanta para receber Estevão. Amém. Ele é a porta. Ele está na chegada. Você pode ter certeza, meu irmão, que quando você vai saindo deste corpo aqui, que você deixa essa casca de barro, você não fica um minuto só. Você tem a recepção do seu dono, do seu proprietário. Ele é o responsável pelo seu retorno. Ele tem prazer em receber de você. Você não chega lá de qualquer forma sozinho. Não. Você tem proprietário. Ele lhe comprou com a vida dele. E ele lhe recebe, ele levanta da destra de Deus para lhe receber. Que encontro maravilhoso. Amém. Mas porque a morte é tão contrária à nossa natureza, porque o sopro que Deus deu ao homem foi o sopro de vida. Não tinha doença, não tinha envelhecimento, nem tinha morte. Por isso existe em nós um ingrediente contra a morte, contra o envelhecimento e contra a doença. Não queremos adoecer, não queremos envelhecer. Você vê aí a onda que o povo faz com tanta cirurgia plástica e pinta daqui, pinta dali, e principalmente contra a morte. Mas não adianta. Vai acontecer. As estatísticas chegaram à conclusão: em cada 1.000 pessoas, 1.000 vai morrer, é 100%. A não ser aquelas que serão arrebatadas. Não é? Aquelas serão arrebatadas. Quando nós analisamos o medo da morte, pelo menos 3 elementos nós encontramos. O primeiro é o medo do processo físico da morte. Sim. Hoje nós podemos nos consolar com as drogas, não é? Amenizando as dores. As drogas amenizam as dores. Tem tanta droga aí para não sentir dor. O segundo é o medo da extinção pela morte. Entrar naquele buraco e ficar lá sozinho ou ser cremado. O terceiro é o medo do julgamento. Esse medo já não é tão comum entre aqueles que se renderam a Jesus Cristo. Mas quando você pensa no medo do processo físico da morte, você não precisa. Quem lhe disse que todas as pessoas sentem dor para morrer? Nem todos. E outra coisa, se você entra num processo de enfermidade, você toma as drogas, mas você nem sabe se vai morrer daquilo. Enquanto você está na cama com doença, milhares e milhares e milhares de pessoas morreram. Pessoas que estavam sadias andando pela rua. Mas é uma das coisas que preocupa todo mundo. E vou lhe dizer uma coisa. A própria velhice, ela traz dores. Eu posso lhe dizer isso. Ela traz dores. Você já não levanta com a mesma rapidez que levantava antes. Você já não sobe escada como subia antes. Tudo isso por causa dos desgastes. Mas nunca se esqueça que longevidade é bênção. Porque Amém. Deus diz: saciar-te-ei com longevidade e te mostrarei a minha salvação. Amém. Nós, hoje, temos muitos remédios que ajudam nisso. Por exemplo, darás luz com dor. Isso foi um processo decorrente do pecado para a mulher. Hoje todo mundo toma anestesia, mas então não está de acordo com a vontade de Deus. Está sim, porque Deus não colocou impedimento para aquilo que o homem poderia fazer sobre a terra.
eu quero lhe dizer uma coisa. Foi Deus que criou a anestesia. O homem só descobriu o processo. Porque o homem não cria, ele descobre o que Deus já deixou. Está tudo aqui. Eu dou graças a Deus pelos cientistas, porque eles pesquisam, eles se dedicam e eles vão lá e descobrem. Nós precisamos agradecer a Deus por esse povo que se dedica ao estudo, porque eles descobrem um meio de abrandar as nossas dores e as nossas dificuldades aqui no lado oriental do Éden. Amém. Porque é aqui que nós estamos. Outra coisa que nos apavora que é a extinção. Quando esse corpo vai caindo, isso aqui é uma casa de barro. Isso é uma morada de barro. Barro não vai para o céu. Mas você vai porque você veio de lá. Você vai porque você veio de lá. A casa fica. A casa pode estar do jeito que estiver, ela pode estar perfeita com 15 anos, tudo inteirinho, 30 anos, tudo inteirinho, todas as plásticas que você fez, toda a maquiagem vai ficar. Mas você vai. A Bíblia diz em Eclesiastes, e o corpo volte à terra, ao pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando Deus está formando você no corpo da sua mãe, lá, naquele bercinho que ele preparou, ele vai pegar o material do seu pai e vai pegar os elementos do corpo da sua mãe, ele começa a tecer um corpo para você, mas você, quem trouxe foi ele. Ele trouxe você durante toda a eternidade. Você estava lá com ele. Olha, a Bíblia diz, quando Deus fala com o profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Amém. Antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profissões. No Salmo 103, eu gostaria, você não precisa abrir, porque eu vou ler para você. No Salmo 103, tem uma novidade assim. Quando o salmista diz que quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, se naquela época, quando as estrelas da alva alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, desculpa, não é Salmo 103, é no livro de Jó, não é? É no livro de Jó. Então, significa, se você é filho de Deus, você já estava rejubilando antes que seus antepassados existissem aqui na Terra. Quando as estrelas... Jó, no capítulo 42, parece, deixa eu ver, né? Versículo 7. Onde estavas? Eu estou aqui atrapalhado. É aqui no capítulo 38 de Jó, porque eu não sabia que eu ia dizer esse versículo hoje. Não, sei como é que é. 38 de Jó. Quando Deus fala com ele, onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? E aqui no versículo 7 ele diz, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Você também viu. Amém. Você também.
Olhe, quando Deus lançava os fundamentos da terra, você já estava rejubilando enquanto as estrelas cantavam. Então, meu irmão, me desculpe, você que está com medo da velhice, você é mais velho que as estrelas. Você é mais velho do que você pensa. Então, nós precisamos saber que Deus nos traz de lá de cima. É por isso que nós vamos voltar. Uma pergunta interessante que Deus faz para uma escrava no deserto. Deus pergunta para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Quer dizer, você conhece sua origem? Você conhece o seu destino? É isso. De onde vens? Para onde vais? Jesus Cristo, em João 13, deixa bem claro. A Bíblia diz, durante a ceia, Jesus Cristo, sabendo que tudo o Pai colocara nas suas mãos, ele teve um insight naquela hora. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. E sabendo que ele viera de Deus, conhecendo sua origem, e sabendo que ele voltava para Deus, sabia o seu destino. Ele tomou uma toalha, uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Está vendo? Se você sabe de onde você veio, para onde você vai, você sabe quem você é, você pode ser humilde. Você não precisa ser aplaudido por ninguém. Não precisa que os outros pensem que você é uma pessoa importante. Você sabe. Eu sou filho de Deus, eu vim do Pai, eu volto para o Pai, eu posso lavar Amém. os pés, eu posso varrer Amém. o chão, eu posso lavar o sanitário, porque eu sei quem eu sou. Eu não sou o que os outros vão pensar. Eu sei quem eu sou. Mas Amém. ele conhecia a origem dele. É preciso que você saiba a sua origem. Você está aqui de passagem. Você é peregrino. Você volta para o lugar de onde veio. Não é? Você volta para o lugar de onde você veio. É importante você saber disso. Todos que vêm aqui voltam para o lugar de onde veio. O corpo fica na terra, porque é da terra, mas para subir será transformado, porque um Amém. dia transformado ele voltará. Não é? Glória. Então, vamos ver. Por isso você não precisa ficar preocupado com a extinção, porque você não será extinto. Entrar naquele buraco, quem que entra no buraco só tatua e entra vivo. Você não entra ali, não. Tanto não entra que você vai carregado. A sua família sabe tanto disso que manda tocar fogo. Manda aquele, mas aí fica mais bonito, é cremar. O terceiro medo que nós temos, ou que algumas pessoas têm, é do julgamento. Esse medo já não é tão comum entre aqueles que se rendem ao Senhor Jesus, e a igreja nos tem ensinado sobre este fato. Jesus Cristo, naquela simplicidade que lhe é peculiar, ele diz assim para a gente: olha, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida e não entra em julgamento. Então, é tempo de você decidir essa história. Por que você está com medo de julgamento se você não vai entrar em julgamento? O nosso julgamento vai ser um momento esplendoroso. Sabe por quê? Pense que você está diante do trono do juiz da eternidade. O trono branco, né? O trono branco.
Se vai ter julgamento, tem que ter um acusador e um defensor. O acusador, do grego, é Satã, a palavra grega que significa acusador. Ele está lá para acusar, ele está todo preparado. Ali ele não vai precisar mentir. Porque todo mundo que vem lá é pecador, ele só tem que vomitar o lixo que ele guardou. Não é? Então, ele vai acusar. O juiz viu tudo. Satanás não vai ter que inventar. Se você se rendeu a Jesus Cristo, tudo bem. Porque o seu pecado, a situação era tão difícil que Deus não tinha como fazer. Ele teria que prover o advogado e a fiança. A fiança é o sangue do filho dele. Por quê? Ele tem que julgar quando ele é testemunha ocular. Única testemunha que tem de tudo é Deus. O que ele podia fazer a meu favor? Se eu vou chegar lá que é pecado puro. Como? Então Deus, pela sua misericórdia, me deu um direito. Eu recebo se eu quiser. Se vai ter um acusador, vai ter um advogado de defesa. Esse advogado de defesa vem aqui e paga a minha fiança. Quando eu chego lá diante do trono branco, o acusador derrama tudo o que eu fiz, e eu fiz. Sou pecadora. E o juiz o que é que faz? Entra o advogado de defesa e diz: está aqui, ó pai. Fui eu que fiz isso tudo. Eu que fiz. Porque eu me fiz pecado no pecado dela. Está tudo pago. E eu vou entrando. Entra no gozo do teu Senhor. E o capeta se enrosca todinho. E eu faço assim para ele ver. Agora, quem rejeita isso vai ter que pagar sozinho. Se você rejeita o pagamento de Jesus, você vai ter que pagar sozinho. Como é que você vai fazer? Deus abriu a mão. Na sua misericórdia, ele entregou para nós a saída. Rejeita Jesus quem não ouviu o evangelho. Mas depois de ouvir dizer, eu não acredito nisso, eu dou razão para você no ponto. É bom demais para ser verdade. Mas eu creio. A semente da fé está lá dentro do meu coração e eu glorifico a Deus por isso. Amém. Eu glorifico a Deus que eu sou fanática, que eu sou boba, que eu creio nessas coisas. Estou feliz da vida. Então, é preciso que você saiba que os não crentes, nos seus mais honestos momentos, têm um sentimento de que o pecado precisa ser punido. E, por isso, quando eles pensam no perigo da morte iminente, gritam por segurança. Gritam por segurança. Porém, só Cristo pode dar essa segurança, dizendo aos arrependidos: teus pecados te são perdoados. Amém. Tudo em decorrência do Calvário, meus irmãos. A cruz é o incinerador do pecado. A cruz é o incinerador do pecado. É lá que o nosso pecado é extinto. É lá que ele termina. O que cura o medo da morte é a certeza do coração que grita para Jesus: Redentor, meu Salvador, meu amigo, meu Senhor, Jesus, eu me rendo a ti. Acabou. Não precisa mais ter medo. Oh, segurança maravilhosa que nós temos.
Quando nós vemos Paulo aqui em Romanos 8, é um momento lindo quando ele fala em Romanos 8, no versículo 38 e 39, ele diz: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ô Paulinho, amém, cheio do Espírito. Não é? São 10 coisas. Ele diz aqui, ele menciona 10 coisas que não podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Essas 10 coisas, elas existem na vida de todo homem. Porém, se nos mantivermos separados de Deus, é porque nós não buscamos a Jesus Cristo. Porque não podem nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Se você quer viver este amor, você tem que beber desta fonte que é Jesus. Esta fonte que é Jesus. Se olharmos a primeira da lista das 10 de Paulo, você viu qual é a primeira da lista das 10? Porque eu estou bem certo de que nem a morte. A primeira é a morte. É a primeira da lista das 10. Nem a morte. Agora, se olharmos a morte, ele colocou em primeiro lugar, porque a morte é o primeiro de todos os medos humanos. É o primeiro medo de todos os medos humanos. Um filho de Deus não sabe o que está do outro lado da morte, mas com certeza sabe quem está lá. Amém. Só porque somos filhos de Deus, eu não quero saber do resto, eu sei quem está do outro lado dessa cortina. Amém, isso é suficiente para mim. Eu sei quem está lá. O Senhor Jesus Cristo. É bom pensar nele, né? É tão bom pensar em Jesus. É tão agradável, é tão confortável pensar em Jesus. A morte, como diz Davi no Salmo 23, é só sombra agora. É só sombra. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Por que sombra? Sombra não mata ninguém. A morte mata, mas a sombra não mata. Então, nós estamos aqui ainda na sombra. A sombra faz medo, a sombra apavora, a sombra assusta, mas para nós só foi a sombra. Amém. Como pode uma pessoa ser livre da escravidão que vem pelo medo da morte? Esta dor, esta dificuldade que aconteceu conosco desde que fomos expulsos com Adão e Eva. Nós precisamos nos convencer de que Jesus tem a chave da morte e do inferno. Quem tem a autoridade sobre a morte é Jesus. Amém. Porque ele tem a chave. Às vezes pensamos que a chave da morte está, a chave do inferno está com o diabo, não está, não. O diabo não tem chave de nada. Ele não tem chave nem da morte. Ele não tem chave do inferno, que a gente às vezes acha que é a casa dele. Ele não tem. Quem tem a chave é Jesus.
Eu vou ler um trecho aqui para você, creio que vai dar tempo, que está em Apocalipse 9. Quando é tocada a quinta trombeta, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra. A estrela não veio caindo, não, ela já estava caída. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela é um ser, não é um astro. Nós sabemos que aqui todo mundo que sobressai se chama estrela, né? Estrela dos baixinhos, estrela da Globo, estrela de não sei o quê. É um personagem inteligente. Foi dada, ele viu, João viu essa estrela caída, que caiu do céu, estava na terra. Foi dada a ela a chave do abismo. Agora bem, essa estrela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaça saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, que foi-lhes dado o poder como que tem os escorpiões da terra. Então, só para lhe dizer, quando tem que ser feito um trabalho sujo, dá a chave na mão de Satanás, que ele vai fazer. O trabalho da redenção é dado a Jesus. Mas quando o trabalho é sujo, é com ele mesmo. Ele foi direto, soltou os demônios que estavam prontos para essa hora. Então, nós podemos ver que ele não tem nem a chave, não é? Então, por que você tem tanto medo? Se quem tem a chave da morte é Jesus Cristo, ele tem, eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A morte tem a missão de nos conduzir aos braços do Senhor ressuscitado. É só isso. A morte tem essa missão. A missão dela já foi de matar. Quem mata é o pecado. A morte não mata. A morte surge porque o pecado o matou. Mas a missão do pecado é matar. A missão da morte é nos conduzir aos braços do Senhor que venceu a morte. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Precisamos começar a pensar seriamente nisso, porque isso pode ser um inimigo atacando você. Atacando você. Você tem medo de morrer, você tem medo que seus filhos morram, que seu marido morra, que sua esposa morra, que seu pai vai com medo de morrer. Que isso? Você está aprisionado. Acaba com isso, porque se o Filho nos libertou, verdadeiramente estamos livres. Precisamos começar a antecipar no nosso coração a imagem do Pai nos abraçando de volta, nos recebendo de volta. Precisamos começar. Ai, mas a senhora pensa assim porque a senhora já é idosa. Olha, eu quero conversar a você que me ouve que antes eu não pensava assim, porque eu não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade espiritual para ver isso tudo. E eu não sei aonde é que eu andei, mas eu nunca vi ninguém ensinar isso, porque não tive tempo de frequentar a escola dominical. O que eu mais aprendi é o que eu li. E a minha meditação na palavra. Eu tenho lido muito e tenho aprendido muito, e graças a Deus só leio livro bom. Eu leio os grandes mestres, mas mestres sérios. Gente que tem intimidade com Deus. A morte é uma das piores situações de sofrimento que temos que enfrentar, porque fomos expulsos do Éden. Tudo que nós sofremos
porque temos medo da morte. Temos medo de acidente? Não é por causa da dor, é por causa da morte. Temos medo de desastre? Não é por causa da dor, é por causa da morte. A maioria das pessoas que dizem, mas, irmã, a senhora não tem medo de acidente de avião, por quê? Quem tem que ter medo é o dono do avião, não sou eu. Mas pode morrer, qual é o problema? Um dia eu vou morrer. Ai, irmã, a senhora é fria. Não sou fria, não, sou bem quente. Mas eu tenho que profetizar. Se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com a morte. Quer que eu lhe diga? Não adianta preocupar, ela vai chegar. A estatística que nós demos no início foi 1.000 pessoas vivas, 1.000 vão morrer. Portanto, não adianta preocupar com a morte, não. Se preocupe antecipando como vai ser aquele momento. Se preocupe como vai ser aquele momento. Não sei se vou lá nos braços do meu pai antes ou se vou ser transformada junto com você no arrebatamento. Mas que vai ser bom, vai. Vai ser muito bom. É porque não apenas a nossa morte, mas também a morte daqueles que amamos. Meus irmãos, é difícil ficar com lugar vazio na mesa, lugar vazio na cama, aquela voz que não vamos mais ouvir, aquela presença tão agradável aos nossos corações. Eu já passei tanto por isso. Eu já tive que enterrar o corpo de tantas pessoas amadas. É tão doído. É tão doído. Mas é tão confortável saber que elas receberam o maior abraço da eternidade. É tão bom imaginar minha filha chegando. É tão bom imaginar a Kay chegando. É tão bom imaginar tudo isso. Se você me perguntar, você quer que seus filhos, seus netos vão? Não. Não. É porque dói. Mais uma vez eu repito, não existe em nós nenhum ingrediente de morte, nem de envelhecimento, nem de doença. Por isso é muito difícil. É sempre muito difícil. Quando pensamos na morte dos nossos pais, isso é a morte do passado. A nossa morte é a morte do presente. Mas a morte dos nossos filhos e dos nossos netos é a morte do futuro. Verdade. É difícil e eu prefiro não pensar, porque morte é sempre morte. Sabemos que somos salvos, mas nós precisamos chorar, porque a Bíblia diz: chorai com os que choram e com os que se alegram, cantai louvores. Nós vemos aquele momento em que Jesus Cristo chega em Betânia e ele viu aquelas duas pessoas queridas, Maria e Marta, chorando. Havia muito mais atrás daquela situação. Elas eram duas irmãs solteiras. Solteiras. E naquela época, mulher solteira, viúva. A viúva precisava ter um filho que ia herdar tudo do pai dele para protegê-la, porque viúva não tinha pensão, não tinha direito a nada. Aquelas duas irmãs eram solteiras. Elas cuidavam do irmão Lázaro. Elas cuidavam da casa. Agora, com o irmão morto, da onde vem o gânio? Da onde vem a proteção? Da onde vem o amparo? Acabou. Então, aquelas irmãs, elas fizeram de tudo para aquele irmão não morrer. E agora elas estavam sofrendo o final de tudo e uma interrogação para o futuro. E quando Maria chegou perto de Jesus e chorou, ele também chorou.
ele chorou. Ele sabia o que ele ia fazer. Sabia sim. Mas ele chorou porque ela estava chorando. Nós sabemos que Maria tinha um coração muito próximo do coração de Jesus, porque ela ficava como discípula, recebendo seus ensinamentos. E quando nós vemos uma pessoa tão próxima a chorar, o nosso coração dói. Se você ouvir falar agora de um acidente que aconteceu com uma pessoa, digamos, com a tia da sua amiga, você diz, ai, que pena que o filho dela morreu e tudo mais. Mas se esse acidente aconteceu com a sua amiga, você chora, você sofre, porque ela está mais próxima do seu coração. E ali foi isso que aconteceu. Maria era mais próxima, Maria era íntima. E por isso, quando ela chorou, Jesus chorou. Chorou o sofrimento dela, chorou a dor dela e operou o milagre. Lá em Eclesiastes, no capítulo 12, quando o pregador fala sobre essas coisas, Eclesiastes, capítulo 12, ele diz, no versículo 7, ele diz, no versículo 5 eu vou ler, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém. Está vendo? Aqui ele fala essa verdade que vem para todos. Uma hora, o corpo volta ao pó, fica na terra, no pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. A nossa jornada aqui tem que ser olhando para o alto. Como filhos de Deus, nada a temer. Nada a temer. Por isso, Jesus Cristo diz, rejubilai, porque a vossa redenção está próxima. Amém. 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 Edmeia, esse tema da morte é algo, às vezes, como você diz, tão pouco falado, né? Porque incomoda, às vezes. Mas eu acho sempre uma das coisas interessantes é quando a graça entra. Porque a graça tem um poder tão grande, mas tão grande, que ela é capaz de tornar a maior perda, que é a morte, porque não existe perda como a morte, no maior lucro, que é a morte. Que Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É lucro. Então torna uma perda em um lucro, né? Torna que radicalmente. Bendita, né? Que loucura. É uma loucura, é uma loucura. É uma bênção extraordinária. Isso é uma maravilha, homem. Não, não é à toa que Pedro diz, nosso amado irmão Paulo fala umas coisas difíceis. Difíceis de se entender. Eu, às vezes, brinco e digo, se para Pedro era difícil, não vai achar que para mim que é fácil. Né? Às vezes nós somos muito presunçosos nessas coisas. Mas, Edmeia, aproveitando que a gente está chegando ao final, para que todas as pessoas que desejarem, de alguma maneira, contribuir para a casa de Maria e Marta, eu sempre peço isso, e eu vou pedir de novo a você, que você tenha paciência de fazer, eu faço com o maior dar a prazer. conta.
né, dar a conta para que aqueles que desejarem contribuir com a casa de Maria e Marta o possam fazer. Ó, a conta é no Banco do Brasil. Banco do Brasil. O número da agência é 3223, dígito 9. Agência 3223, dígito 9. E a conta corrente é 4055, dígito X ou 0. Porque, às vezes, o banco não aceita o dígito X, tem que botar 4055, dígito 0. Então, conta corrente 4055, dígito X ou dígito 0. E o CPF é 050 110 355/49. Amém. Amém. Muito obrigada. Nós vamos dar continuidade, né, a esse tema tão vasto que é justamente essas consequências todas da saída do jardim. Agora, você falou uma coisa interessante sobre as provisões de Deus, e eu estava me lembrando aqui do seguinte: a Bíblia diz, e as folhas lhe serão para remédio. Ou seja, Deus que fez e surgiram todas as folhas, todas as ervas, as árvores, e tudo, antes mesmo que houvesse homem, né? Então, e antes que houvesse pecado, e antes que houvesse doença. E ao meu coração ocorria isso. Antes da doença, Deus já criou o remédio. Então, não importa o problema que haja, a doença que existe, Deus já providenciou antes o remédio. Deus já providenciou. Nunca tinha pensado nisso. A solução. Porque é aquilo, né? É igual como as provisões. Não havia homem, mas já havia o alimento para o homem. E para um casal, Deus proveu apenas o mundo inteiro, né? Então, o Senhor tem tudo. Engraçado que eu li num escrito talmúdico, dizendo, aquele rabino talmúdico, ele dizendo assim, que na infinita sabedoria de Deus, Deus tem tudo já em provisão em toda a criação. Porque ele sabe até o final da história. E Deus tem toda a provisão de tudo que é necessário. E esse é o Deus provedor, é o Deus a quem servimos. É o Jiré. Então, o Jeová Jiré. Né? Ele é o Deus provedor, é o Deus maravilhoso, é o Deus amigo, é o Pai querido. E até a morte se torna bênção. É uma coisa maravilhosa mesmo. A graça do Senhor nas nossas vidas. Edmei, eu quero te agradecer muito. Pastor, eu que agradeço pela alegria de estar agora com o senhor aqui, por esse momento que podemos nos reunir e falar daquilo que mais amamos. A palavra de Deus e o próprio Deus, que é a sua palavra também. Né? Então, é algo maravilhoso, realmente. E como eu tenho falado, esse ministério, que é o teu ministério, além da casa de Maria e Marta, o ministério do Atos 29, a continuidade da obra, né, do Senhor. E que as nossas orações é para que Deus possa, com essa bênção que é a longevidade. Sabe que tem um texto na Bíblia que é quando Deus fala com Moisés, e Moisés aos 80 anos, e que eu acho bem interessante. Deus disse para ele assim, não temas voltar ao Egito, porque os que queriam te matar já morreram. Deus já tinha tomado providência. E Moisés não tinha coragem de dizer a Deus que estava com medo. E Deus dizia, não tema. E é uma das bênçãos
uma das bênçãos da longevidade é isso, né? Vamos dizer, morrem os que queriam nos matar. Ou seja, a gente sobrevive. Moisés era um sobrevivente e não sabia, né? Pois é. Ele não sabia. Então, quando a gente é longevo, a gente tem mais vida do que quer tirar a nossa vida. Exato. E isso é aquela vida abundante que Jesus nos dá. É tão bom nós podemos estar aqui, é tão bom que a proposta do debate-papo é justamente isso, é uma conversa entre amigos, falando de coisas ou temas relevantes e de uma forma edificante, porque eu penso particularmente que é muito gostoso ouvir uma boa conversa. Sim. Às vezes você nem precisa falar, você ouvir pessoas conversando. Eu imagino as multidões quando Jesus chegava, o que eles queriam ver é aquele falar de Jesus, o conversar de Jesus, as perguntas que faziam, a resposta de Jesus. Era um show. E continua sendo. Né? E continua sendo, ele continua falando. Tá? Beleza. Edmeia, um grande abraço, um beijo grande para todo mundo aí. Deus continue abençoando. Semana que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui de volta. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. E, mais uma vez, eu digo, nós estamos planejando, eu tenho falado isso, estou tentando convencer a Edmeia para que possa ela ministrar o Atos 29, que ela possa fazer. Eu quero ver aí como é que vai ficar esse mensagens. negócio do retorno da casa de Maria e Marta, essas coisas, para poder assumir essa outra parte aí. Sim, porque está tudo tão assim, né? Às vezes chega uma mensagem, depois. Tá tudo no mas vamos confiar em Deus, vai dar tudo certinho mesmo. E é necessário que voltemos para cuidar, né? Para cuidar e cuidar do que são preciosos aos olhos de Jesus, que são os pequeninos. Tá? Um beijo grande, Edmeia. Um grande beijo. Até a próxima. Muito obrigada, pastor. Tá, um grande abraço. Tá bom. Tchau.